Eu tenho essa peça aqui, que ela já é de cerâmica, mas eu ganhei, a pessoa já tinha começado a fazer alguma coisa aqui, então eu vou dar uma repaginada nela, tá? E para isso eu vou usar aquela tinta que é imitação de cerâmica, né? De textura de cerâmica. É que essa peça aqui, ela já tava com uma tinta que eu lixei, então ela ficou bem lisinha. Mas só para mostrar para vocês que essa tinta dá para usar em qualquer tipo de material, tá? Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar também uma outra peça que eu fiz usando plástico. Então, eu pintei ela no plástico, tá bom? Então, vamos lá fazer a tinta e depois a gente vai aplicar aqui nessa peça. Então, olha, eu vou pegar essa tinta aqui. Isso daqui, gente, é tinta de parede, tá bom? Tinta que a gente usa pra pintar parede mesmo. E no meu caso, essa daqui é cor camurça, que ele é um marrom, né? Mais clarinho. Aí, eu vou colocar aqui nesse potinho. Se você não tem essa cor, ou para você fazer a cor que você quer, você pode usar esse corante aqui, xadrez. Mas o meu ali, eu não vou escurecer, não, ele já tá num tom que eu quero. Isso daqui é, olha, bicarbonato, tá? Então, eu vou misturar o bicarbonato aqui nessa tinta. Olha, essa tinta aqui, de preferência que ela não esteja muito grossa, tá? Ela tem que estar um pouquinho mais líquida. E se ela tiver meio grossa, aí coloca um pouquinho de água. Acho que eu vou colocar aqui direto. Olha, vai colocando o bicarbonato aos pouquinhos, vai mexendo. Então, você vai ver que a tinta, ela começa a ficar como se fosse uma areinha. Olha, aqui eu pus pouco, vamos colocar mais um pouquinho. A quantidade, na verdade, vai do gosto de cada um. Se quer uma textura um pouco mais grossa, coloca um pouquinho mais. Se quer uma textura um pouquinho mais suave, põe menos. Olha, eu vou colocar mais um pouquinho, porque quase não tá tendo textura aqui. Eu não medi na colher, mas eu imagino que aqui deve ter dado umas 3 colheres. Olha, tem que misturar muito bem a tinta com o bicarbonato, para ele não formar pelotinhas, para tirar todas as pelotinhas que tiver. Então, aqui eu não sei se dá para perceber aqui no vídeo, mas ele ficou parecendo uma areinha, sabe? Essa daqui que é a textura. Se você quiser colocar mais bicarbonato, também pode. Então, olha, minha tinta já tá aqui prontinha, né? Então, agora eu vou aplicar aqui nessa peça aqui. Essa peça aqui, como ela já estava pintada, eu vou ter que dar 2 demãos nela, tá? Porque senão vai ficar a marca, né? Então, olha, é importante essa tinta aqui, a gente aplicar sempre na mesma direção. Então, se eu fosse aplicar assim, eu vou aplicar sempre assim sempre na horizontal ou na vertical, dependendo da peça que você estiver fazendo. Então, olha, tá vendo que ela já vai ficando uma textura? Bom, eu vou aplicar aqui na minha peça toda. E depois, eu vou aplicar uma outra demão, porque aqui, nesse caso aqui, vai precisar. Porque ela não tá cobrindo o desenho que tava embaixo, só com a primeira demão, né? Então, eu vou esperar, eu vou aplicar a primeira, vou deixar ela secar bem, e aí depois eu vou aplicar a segunda, tá bom?
Olha, minha peça já secou, tá bem sequinha. Agora eu vou dar outra demão. Mesma coisa também, sempre no mesmo sentido, tá? E uma dica muito importante, essa tinta aqui feita com bicarbonato, você nunca seca ela com secador, tá? Porque eu já fiz isso uma vez e ela ficou todinha manchada. Então, o ideal é deixar secar ela naturalmente mesmo. Não uso secador não, que corre o risco de manchar todinha. Então, aqui é a mesma coisa. Passa uma outra demão. Aí, a pintura vai ficar mais uniforme, né? E nesse caso aqui, da minha peça, ela vai cobrir bem os desenhos que já tem embaixo, olha, tá vendo? Agora ficou bem coberto mesmo. E agora, né, depois que eu passar essa outra demão, eu vou deixar ela secar bem sequinha também, naturalmente, tá? Bom, pessoal, a minha peça aqui já está seca. Olha que legal que fica essa textura, olha, com a tinta e com o bicarbonato. Essa tampinha já estava pintada de marrom, eu deixei marrom mesmo, eu não coloquei a textura nela, porque eu achei que ia dar um efeito mais bonito. E, ó, e a tampa eu pintei com essa PVA, tá? Essa daqui é a marrom escuro, é essa cor aqui, tá bom? Então, agora, aqui, olha, só pra dar um charme a mais, aqui eu tenho uma palhinha, né, um pedacinho de palhinha. Eu vou amarrar aqui, colocar umas florzinhas, alguma coisa bem simples mesmo, porque eu achei que essa peça ficou mais estilo rústico. Então, olha, eu vou colocar essas florzinhas aqui. Ó, então, só vou pegar a palhinha, amarrar aqui e amarrar as florzinhas também. Pode ser sisal, pode ser fita. O que você tiver disponível aí, porque essa parte de decoração sempre é muito do gosto pessoal de cada um, né? Então, olha aqui como que ficou a minha peça. Com essa textura aqui bem legal. Agora, eu quero mostrar para vocês também, olha, essa mesma tinta, um outro trabalho aqui que eu fiz. Isso daqui é um pote de iogurte. Olha, ó lá dentro, tá? É um pote de plástico. Só que nesse pote aqui, antes de aplicar essa tinta com bicarbonato, eu usei o primer caseiro. Eu tenho o primer caseiro aqui, olha, esse aqui. Eu vou deixar o link com a receita dele. Esse primer caseiro aqui é sensacional, viu, pessoal? Eu uso ele para plástico, né? Para latinha, para vidro. Ele pega muito bem no vidro, fica muito legal. Eu vou deixar o link aí para vocês. Então, são as minhas sugestões, tá? Para vocês verem que essa tinta aqui dá para aplicar em qualquer material que você quiser, que ele fica muito legal, fica bem bacana mesmo. Tá bom? Gostaram da sugestão? Vamos fazer?